Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e aos que acompanham os trabalhos legislativos via as mídias sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoca a proteção de Deus e, em nome dos paranapuenses, dou por aberto os trabalhos da 4ª sessão ordinária, dia 10 de março de 2025. Peço ao edil Felipe que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, aos internautas que nos acompanham via redes sociais. Eu vou estar lendo o Salmo 121, que diz assim: elevo meus olhos aos montes, de onde que virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 3ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2025. Por questão de ordem, senhor presidente, nós temos o parágrafo 5 do artigo 134 do regimento interno desta Casa. Solicito a dispensa da leitura da ata da 3ª sessão ordinária, realizado no dia 24 de fevereiro de 2025. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Wagner Scapim. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Wagner. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 3ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 3ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Mensagem. Projeto de lei número 010, de 26 de fevereiro de 2025. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder imóveis públicos mediante cessão de uso de forma gratuita e da outras previdências. Executivo, senhor presidente, nobre vereadores. Encaminho apreciação dos emeritos vereadores, incluso projeto de lei, onde procura esta Casa a necessária aprovação para ceder imóveis públicos mediante a cessão de uso de forma gratuita. O presente projeto tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a afirmar termos de cessão de uso de imóveis ao 10 GP da Polícia Militar de Paranapuã, São Paulo, para dar continuidade às atividades já realizadas pelos policiais militares da nossa cidade. Com efeito, considerando o objeto do projeto de lei colocado sobre o crivo do Legislativo Municipal, certo que receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares. Submeto a exame de votação sobre o regime de urgência, cujo
rito, ora solicito, conforme faculta o inciso 1º do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de Lei número 10, de 2026, de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder imóvel público mediante a cessão de uso de forma gratuita que dá outras previdências. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Fazer saber que a Câmara Municipal aprovou e eles sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Paranapuã, São Paulo, autoriza a fazer a cessão de uso a título gratuito de imóvel de prioridade do município, denominado lote 09 da quadra 63, situado na rua Pedro Lanzoni, número 2183, centro, neste município de Paranapuã. Inciso 1º, o imóvel escrito sob matrícula número 12071, junto ao cartório de registro de imóveis da Câmara de Jales, São Paulo, de prioridade do município de Paranapuã. Transcreve sobre um terreno situado na quadra urbana do município de Paranapuã, com as seguintes medidas de confrontações. Um lote de terreno medido 15 metros de frente para a rua Pedro Lanzoni, por 45 metros laterais, confrontando-se mais um lado com o lote 10, por outro com os lotes 8, 7 e 6, e pelo fundo o lote 5, fazendo uma área total de 675 metros quadrados. Inciso 2. Inciso 2º. Referido imóvel tem por destinação inclusivamente o fundamento das atividades do 10GP da Polícia Militar de Paranapuã. Artigo 2º. A cessão será feita de forma gratuita no período de 5 anos, ficando a censionária obrigado a observar as condições previstas na lei sobre pena de revogação da cessão. Artigo 3º. A censionário poderá realizar edificações e reforma no imóvel, independentemente de autorização expressa do município, atendidas as normas e as leis vigentes. Artigo 4. As despesas com manutenção e conservação do bem correrão por conta da cessionária, não cabendo qualquer indefinição ou compensação quando ocorrer o término da cessão por qualquer motivo. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autoriza a regulamentar por decreto o que se fizer necessário para a reta aplicação legal. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposição em contrário. Parecer jurídico ao projeto de lei número 010/2025. De autoria do chefe do Executivo, o projeto de lei tem como objetivo autorizar o município ceder o imóvel público, mediante a cessão, o título gratuito e dar outras providências. E o relatório. Preliminarmente, constata-se que a proposição encontra respaldo no que diz respeito à autonomia,
EACF/88 garante a autonomia de administração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para os municípios, quando a iniciativa da propositura também não vislumbra qualquer vício, visto que compete ao chefe do Executivo gerir e dispor sobre os bens públicos municipais nos termos da Lei Orgânica do município de Paranapuã, afastadas as questões técnicas da matéria, cujo análise incumbirá as de comissões de mérito dessa Casa sobre o aspecto jurídico e propositura reúne condições para ser discutida. Quando a questão de mérito da propositura, também entendo haver legalidade, dada que nos termos do artigo 77 da Lei Orgânica do Município, pode ser permitir o uso de bens públicos, inclusive sem licitação, quando presentes o interesse público. E, no caso, a cessão de uso do imóvel é feita para funcionários do destacamento da Polícia Militar do município 10 GP da PM. Portanto, presentes a interesses públicos na presente permissão do uso, pois o órgão sancionário integra a administração pública estadual, sendo responsável pela segurança pública ostensiva da população local. Assim, presente o relevante interesse público. Apenas fazer uma ressalva que, quando as reformas e adequações autorizadas no projeto no período cedido devem obedecer às normas precentuadas na legislação vigente e também no disposto nos artigos 78 e 81 da LOM. Desse modo, não resiste dúvidas para essa consultoria acerca da competência conhecida pela Constituição Federal para que o município possa legislar sobre a matéria tratada pelo projeto de lei 010/2025. De igual modo, constata essa consultoria que o chefe do Executivo Municipal possui prerrogativa para iniciar o processo legislativo quando se trata de matéria dessa natureza. Nesse sentido, constatamos que o Executivo Municipal se serviu da prerrogativa e ele reconhecida pela lei orgânica e pelo regimento interno da Câmara Municipal de Paranapuã, para iniciar preventivamente o processo legislativo. Pelo exposto, opino pela legalidade constitucional e pela regular transmissão do projeto de lei complementar número 010/2025, por inexistirem óbices de natureza
material ou forma que impeçam a sua deliberação em plenário, resultando aos nobres vereadores analisar o mérito da questão, resultando ainda que as comissões e o plenário não estão vinculados a presidente, opinião técnica e jurídica. E o parecer, Câmara Municipal de Paranapuã, Alessandro Rodrigues Teodoro, assessoria e consultoria jurídica. Por questão de ordem, senhor presidente, solicita a dispensa dos pareceres do projeto de lei número 10/2025. Está em discussão o pedido do vereador Vander Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido do vereador Vander Nogueira de Aguiar. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 010, de 26 de fevereiro de 2025, votará na ordem do dia para ser discutido e votado. Justificativa. Senhores vereadores, a presente proposta de alteração de dispositivo da Resolução número 5/2023, que dispõe os nobres o regime interno desta Casa, tem por objetivo atender exigências emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na contribuição da atribuição de fiscalização externa que o Poder Legislativo exerce sobre o Poder Executivo, nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Portanto, senhores vereadores, é solutar a necessária aprovação da presente propositura para aprimorar a atuação fiscalizando deste Poder Legislativo, trazendo à sociedade respostas práticas e confiáveis quando à execução orçamentária do município de Paranapuã, através da constituição de Comissão Permanente de Acompanhamento à Execução Orçamentária do Executivo. Por isso, contamos com o apoio de todos os membros da Câmara para a aprovação do presente propositura. Mas aqui você tem que ver também. Nossa, Donizete, está tudo pelo contrário, ele está lendo a justificativa. Não tem problema. Não tem problema. Você já falou os nomes? Não. CM Paranapuã, SP, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, ao 06 dias do mês de março de 2025. Presidente Hélio Belchio Chimazo, primeiro secretário Lorival Silvestre de Oliveira. Projeto de solução número 01, do 6 de março de 2025. Acrescentando dispositivos na redução número 5/2023, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Paranapuã, /SP, e da outra providências. A mesa da Câmara Municipal de Paranapuã, no uso de suas atribuições legais, etc., em andamento da Constituição Federal e demais preceitos
nela estabelecidos e ainda em andamento, ao quando disposto na lei orgânica e regimento interno, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica acrescido a resolução número 05/2023, capítulo de número 3, das comissões, a seção 1ª, artigo 44, parágrafo único, no inciso 5, a seguinte comissão permanente de acompanhamento à execução orçamentária do Executivo e demais regulamentos. Artigo de número 2. Fica acrescido o artigo 70A e respectivo inciso, parágrafo e análise. A resolução número 5/2023, com o seguinte relação. Artigo 70A. A Comissão Permanente de Acompanhamento à Execução Orçamentária do Executivo, composta por 3 membros, na forma dos artigos 42 e 72 desse regimento, no que couber, sendo presidente, relator e membro eleito entre os escolhidos, sendo secretário por um servidor, efeito da Casa, sem prejuízo das atribuições das demais comissões. Compete exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluindo o dos administração indireta, podendo para este fim, de forma prévia, constantemente ou posterior. Primeiro, apreciar os atos possíveis de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das atividades da administração, direta e indireta, quando a legalidade, legitimidade e economicidade refere-se na lei orgânica do município. Segundo, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas do governo. Terceiro, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quando a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos para entidade de direito privado. 4. Realizar audiência pública com entidades da sociedade civil. 5. Convocar secretário municipal para prestar informações sobre o assunto, interesses às suas atribuições. 6. Acompanhar junto ao governo os atos de regulamentação, valendo por suas completas adequações. 7. Receber prestações, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa relativas a atos ou emissões das autoridades sujeitas à competência fiscalizadora da comissão. 8. Acompanhar junto ao Poder Executivo a elaboração da proposta orçamentária, bem como a sua posterior execução. 9. Solicitar depoimento de qualquer autoridade da cidadão. 10.
solicitar por escrito informações à administração direta a indireta, bem como requisitar documentos públicos necessários à elucidação do ato objeto de fiscalização. 11. Avaliar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração, direta e indireta, notadamente quando houver início de perda, extravio ou irregularidade de qualquer natureza, que resume prejuízo ou erário. 12. Providências à efetivação de perícias, bem como solicitar apoio ao Tribunal de Contas do Estado para que realize inspeções ou auditorias de natureza contábil, financeiras, orçamentárias, operacional e patrimonial nas unidades administrativas do município. 13. Promover a interação da Câmara de Vereadores com o órgão do Poder Executivo, que pela natureza de suas atividades possam dispor ou gerar dados que é necessário para o exercício da fiscalização e controle da execução orçamentária. 14. Promover a interação da Câmara de Vereadores com os órgãos de poder jurídico e Ministério Público que, pela natureza de suas atividades, passam propiciar ou gerar dados necessários ao exercício da fiscalização, controle da execução orçamentária. 15. Propor ao plenário da Câmara as previdências cabíveis em relação aos resultados da avaliação, inclusive quando ao resultado das diligências realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Inciso 1º, o acompanhamento e fiscalização financeira da execução orçamentária examinará a arrecadação das receitas e ampliação dos recursos públicos, bem como permitirá as avaliações da eficácia dos plenos programas, projetos e atividades do governo. Inciso 2º, os relatórios de acompanhamento, monitoramento, avaliação ou fiscalização financeira serão quadrimentais, que deverão constar os seguintes aspectos: a. Verificação se estão sendo atingidos os objetivos e metas estabelecidas, incluindo a compatibilidade da execução com a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual vigente. B. Constatação do desempenho físico financeiro de projeto. C. Identificação de parâmetros que possam permitir a avaliação dos aspectos resultantes de investimentos com recursos públicos. D. Contratação da legalidade e regimidade dos atos e fatos da gestão financeira, orçamentária e patrimonial. E. Análise e
análise de custo para os cidadãos versus benefícios sociais gerados no universo de interferência do projeto. F. Identificação de obstáculos político institucionais técnicos, financeiros e logísticos causadores de desvio de objetivos e metas dos planos, programas e projetos do governo. G. Verificação da evolução da efetividade das políticas públicas municipais por meio do IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. H. Cumprimento do período dos indícios e limites fiscais. I. Parecer e sugestão de aprovação ou aprovação orçamentária do período amostrado. Inciso 3º. Verificada a exigência de irregularidade, será medida cópia da documentação pertinente ao Ministério Público, a fim de promovação cabível de natureza civil e penal. Inciso 4º. As comissões permanentes e temporárias, incluídas as comissões especiais de inquérito, poderão solicitar à comissão de acompanhamento a execução orçamentária do Executivo, a cooperação adequada ao exercício de suas atividades. Inciso 5º. A fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta pela comissão, obedecerá às seguintes regras. Primeiro, a proposta de fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer cidadão, por meio da ouvidoria, após a análise e recomendação do ouvidor. Controle social. Por vereador, por qualquer membro ou comissão com específica indicação do ato e fundamentação da providência objetivada. Segundo, a proposta será realizada previamente quando a oportunidade e convidências da medida e ao alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a metodologia de avaliação. Terceiro, aprovado o relatório prévio pela comissão, o relator poderá solicitar os recursos e os assessoramento necessários aos bens de desempenho da comissão, incumbindo a mesa e a administração da casa, o atendimento preferencial das providências requeridas. Quarto, o relatório final da comissão, com suas inclusões em termos de comprovação e regalidade do ato, avaliação política, administrativa, solicitou e econômica de sua edição,
e quando a eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial será encaminhado conforme o caso. A mesa diretora para as providências alcançada desta ou do plenário, oferecendo para tanto projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou indicação, conforme o caso. B. Ao Ministério Público, com cópia da documentação para que promovam a responsabilidade civil ou criminal, por informações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. C. Ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, decorrente ao artigo 37 da Comissão Federal e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis. D. A comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria e ao Tribunal de Contas do Estado para verificação e auditoria de achar necessário adotar e subsidiar a análise para parecer das contas anual do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Poderá, a critério e necessidade da presente comissão, a mesma se valer de apoio técnico especializado para atingimento dos objetivos propostos. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. CM Paranapuã, SP Sala da Secretaria Vereador Antônio Fernandes Soares, aos 06 dias do mês de março de 2025. Presidente Hélio Kilchilmazo, primeiro secretário Norival Silvestre de Oliveira. Projeto de resolução número 01/2025 vai ser encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça. Indicação número 02/2025. Indico ao Executivo Municipal, após ouvido o doutor plenário, que viabilize a pulverização de inseticida com carro fumacê, nebulização veicular de inseticida pelas vias públicas de nossa cidade. Justificativa. Considerando que recentemente passamos por um período chuvoso, em consequência, verificamos um aumento significativo dos casos de dengue, logo é de fundamental importância que o poder público empregue esta medida adicional no intuito de combater o transmissor desse abovirose. A medida será de grande eficácia para a eliminação dos mosquitos adultos, contribuindo para a diminuição
da transformação, da transmissão e, consequentemente, da proliferação da doença, sendo importante resultar a necessidade de outros possíveis cuidados, quando a eliminação de criadores, ovos, larvas e polpas são as justificativas, esperando vossa providências. Câmara Municipal de Paranapuã, SP Sala das Sessões de Vereadores Antônio Fernandes Soares, aos 06 do mês de março de 2025. Indicação pelo vereador Alexandre Souza do Nascimento. Indicação número 03/2025. Indico ao Executivo Municipal, após ouvido o doutor plenário, que promova, direcione um servidor público municipal com as funções de zelador para o estádio municipal e área do centro comunitário. Justificante: o estádio municipal, que outrora já foi uma das áreas públicas que traziam orgulho e satisfação à comunidade, hoje se encontra um tanto quanto abandonado, respirando por aparelhos, situação esta que se arrasta por longos anos, algumas administrações. De fato, que atualmente concentramos todas as expectativas na supletação do gramado, substituto, correção do solo e do sistema de irrigação instalado, enfim, que a execução do projeto nos presentes como almejado. Pois bem, deixamos de cometer sobre o estado de colapso em que se encontrasse os vestiários e parte das arquibancadas, e foquemos no que se espera ser o ressurgir qualquer espaço físico, na expectativa de que o gramado nos seja entregue da forma almejada e sábia, disponibilizar um servidor que se responsabilize por aquele estádio, objetivando, dentre as atribuições, cuidar do gramado, promover as marcações das linhas do gramado, antecedendo a partidas de futebol, um horário especial para que no período da tarde sua presença iniba o uso do campo, sem a devida autorização, limpeza das áreas em torno do campo, inclusive arquibancadas, etc. Outro sim, este mesmo servidor poderia ficar responsável também pela limpeza da área externa do centro comunitário, ou seja, a efetivação de tal servidor viria sanar vários problemas existentes naquela área, em especial limpeza e manutenção dos espaços públicos mencionados. São as justificativas esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, SP, Sala da Sessão de Vereador Antônio Fernandes Soares, dia 06 do mês de março de 2025. Indicação, vereador Alex Souza do Nascimento.
Ofício número 050/2025 GP. Para a Presidência Câmara Municipal. Assunto: ofício 015/2025, requerimento número 02/2025, de autoria de nobre edil Vâner Nogueira de Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quadro solicitado no requerimento, em referência devidamente apreciado e aprovado pelos soberano plenário. Na segunda sessão ordinária dessa Constituição Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Vâner Nogueira de Aguiar, cúmplice esclarece que relação de despesas orçamentárias paga entre 01/1 de 2024 a 31/12 de 2024 mostram todos os valores de despesas do prefeito e vice a título de viagem, inclusive os valores requisitados efetivamente utilizados e os devidos. Note-se que o valor total ao longo de todo o exercício foi de R$ 42.163,55 centavos, equivalendo a um gasto médio mensal de R$ 3.513,62 centavos. Muito possivelmente é o menor gasto um dos menores por prefeitos no Brasil, no exercício de 2024. Solicite-se que as despesas são requisitadas por servidor municipal que se encarrega da documentação do adiantamento e prestação de contas e outras informações, como relatório de viagem, destinos, períodos dos viagens, etc. Podem ser observados junto aos documentos inseridos no portal de transparências do município, empenho de demais documentos. Cingindo ao imposto, permanendo à disposição. No que se fizer necessário, apresentamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Prefeito Daniel Júnior Durão Pinato, ao presidente Hélio Elquio Chimásio, EDD, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. E as relações estão anexas entre o período 01/1 de 2024 ao período 01/12 de 2024. Senhor presidente, não há mais matérias para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente. Esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar de matérias lidas no expediente, não podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente. Esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a parte. Eu queria falar sobre 2 assuntos. Um assunto é o assunto do momento, a nossa creche municipal.
E como hoje existem vias de redes sociais, né? Qualquer assunto polêmico é jogado lá e de forma, como posso falar, pessoas que quase não têm conhecimento do que está acontecendo, colocam coisa até a respeito de nós vereadores lá, né? Quem está acompanhando, acho que a maioria dos vereadores aqui são novos, né? E está todo mundo correndo atrás. Eu só queria, assim, passar alguma informação para a população, que eu sou professor e eu tenho preocupação, sim. E desde o ano passado, ano retrasado, quer dizer, né? Eu venho correndo atrás de verbas, né, projeto, para poder ampliar a nossa creche. Ano passado nós fomos contemplados, né? Então, quer dizer, tem gente que fala lá que vereador não faz nada, o vereador está... que esses vereadores... Coloca até nome dos 9 vereadores lá, né? Falando que vereador não faz nada, mas muito pelo contrário. Eu acho que tem vereador que está correndo atrás, sim. E a última viagem que eu fui em São Paulo, até quem estava... eu acho que o Felipe estava, o Zetinho estava, lá no gabinete da Analice, ela ligou exclusivamente lá na Secretaria da Educação pedindo a liberação da 3ª parcela. E onde ela falou que até sexta-feira a 3ª parcela estaria na conta. Então, a nossa preocupação é grande, gente. Agora, cabe também um pouquinho aos funcionários também, né? Acho que faltou um pouquinho de organização, eu acho, né? Planejamento, no meu ponto de vista. E já no momento está tendo aquela crítica, mas estão ampliando 4 salas, mas sala que não cabe ninguém. Salas são pequenas, mas são salas que quando a gente pede para o Estado, é um modelo aquilo lá. Nós não podemos pedir uma sala de 10 por 20 ou 20 por 20, do tamanho que a gente querer. Não é bem assim. São regras do Estado, né? Então, tenha paciência, nós estamos correndo atrás. Eu acho que o prefeito também está correndo atrás. Conversei com o senhor prefeito, ele falou que está preocupadíssimo para o ano que vem. Ele já solicitou uma verba de 800 mil para ampliação de 4 salas, né? Uma verba livre, que poderia ser gasta em qualquer projeto. E ele está preocupado, sim. Eu acho que todo mundo está preocupado. Acontece que nós aqui de Paranapuã, nós estamos recebendo um número muito grande de famílias que vêm do Norte, Nordeste, né? E eles não são culpados, eles também têm que correr atrás do serviço e tal. E a maioria dessas pessoas tem criança. Então é onde teve aquela influência de um aumento muito grande de aluno. Paranapuã hoje, pelo tamanho da cidade, gente, caberia mais uma creche, na verdade. Mais uma construção de uma creche, sim. Porque são essas pessoas que migram do outro estado que vêm aí com 2, 3 filhos, gente. E nós temos que atender a demanda. Então, gente, tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos resolver, sim. Eu acho que todos os vereadores estão dispostos a correr atrás e resolver, né? Não é só 1 ou 2, todo mundo está preocupado, porque o bem-estar dos alunos em primeiro lugar. E a gente está correndo, sim, o prefeito também está correndo atrás. Então, tenha um pouquinho de paciência, gente, que vai ser resolvido, sim. A questão do ar também, gente, olha, está difícil. Tudo... A prefeitura hoje não pode comprar mais um palito sem licitação, gente. Então, atrasou, sim. Eu acho que, por isso que eu falei, faltou um pouquinho de planejamento, sim, né? Mas tenha paciência que eu acredito que vai ser resolvida essa questão aí. Meu muito obrigado. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia.
Solicito ao secretário que proceda com a leitura das demais matérias constantes da pauta da ordem do dia da presente sessão. Parecer número 01/2025 da Comissão de Finanças e Orçamentos. Dispõe sobre a ampliação do parecer de Enclégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente a contas de Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2022, processo TC 0039 59 989 22/9. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Paranapuã, nos termos do artigo 183 e demais úteis e espécies do Regimento Municipal de Paranapuã, nos termos do artigo 183 e demais úteis à espécie do regimento interno desta Casa. Através desse relatório, Alex Sander de Souza Nascimento apresenta parecer de relações às contas deferentes ao exercício de 2022, prestadas pelo prefeito deste município de Paranapuã, senhor Júnior Duran Pinato, junto ao Eclésio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo parecer daquela corte foi no sentido de aparecer favorável à aprovação, em razão do voto do eminente conselheiro relator, Dr. Antônio Roque Cittadini, documento anexo, que assim manifestou em vosso voto. Relatório. Trame os autos das contas do Executivo Municipal de Paranapuã, exercício em 2022. A fiscalização da Unidade Regional de Fernandópolis, o R11, início, indicou folhas em seu relatório, descartando-se evento 17. Controle interno, IGM, gestão da dívida ativa. Alteração orçamentária atingiu 54,7% das despesas fixadas inicial. Reconhecimento intempestivos dos encargos sociais devido ao INSS. Demais aspectos sobre os recursos humanos. Demais a doação sobre o Fundep. Demais informações sobre o ensino. Lei de acesso à informação e lei de transparência fiscal. Fidedignidade dos dados informados ao sistema ao DESP. Desatendimento dos recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Notificação: o responsável apresentou suas razões de defesa
procurando justificar as ocorrências com documentos e informações, evento 33. A assessoria técnica jurídica se manifesta pela emissão de parecer favorável com a proposta de recomendação no sentido de que adote medidas eficazes para melhorar os indícios de eficiência da gestão municipal e IEGM, regularize os aposentamentos constantidos no relatório da fiscalização. Evento 52, Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável. Evento 57. O nobre relatório, votos. As contas do Executivo Municipal de Paranapuã, exercício de 2022, apresentaram folhas que não comprometem os atos de gestão examinados. O município cumpriu os indícios obrigatórios relativos aos gastos com ensino, 29,5%, Fundesp 100%, Magistério 91,81%, Pessoal 51,58%, Saúde 22,84% e Funbesp 100%. Aqui já foi. Execução orçamentária deficientes em 1,57%, amparada no sustentativo financeiro do exercício anterior do investimentos de 10/6%. Assim, as questões destacadas pelo MPC podem, neste momento, ficar no campo das recomendações relacionadas com IEGM, Sistema Aldesp, levando percentual de abertura de créditos adicionais suplementares, registro contábeis de precários. Neste termo, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame. Recomendo, à margem do parecer e por ofício, que o município atende para as correções devidas, conforme manifestado pela ATJ e MPC, evitando a aplicação das medidas de estilo na eventual reinicial nos termos da LC número 709/93. Determino que a próxima fiscalização certifique o cumprimento do reconhecimento dado e sobre as informações prestadas, trazendo ao relatório apurado. Oficie-se o comando do Corpo de Bombeiros local nos termos pugnados pelo MPC. Finalmente, exauridos as providências deste tribunal a respeito do objeto dos autos, arquive-se, inclusive, eventuais expedientes
e este referenciados. É o meu voto. São Paulo, 2023, julho de 2024. Antônio Roque Citanini, conselheiro relator. O parecer extratado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação às contas do prefeito será julgado em sessão oportunamente determinada em ordem do dia pelo presidente deste edilidade, podendo ser rejeitado caso obtenha 2/3 dos votos dos métodos do artigo 17, inciso de número 15, a lei orgânica deste município. Comissão de Finanças e Orçamentos, parecer de apresentação de contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2022. Primeiro, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por ordem do excelentíssimo senhor conselheiro presidente da primeira Câmara, Dr. Antônio Roque. Citado, encaminhou a esta Casa Legislativa o parecer prévio emitido sobre as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã. Exercício 2022, processo número TC 0039 59.989.22/9, data de 23 de julho de 2024. Segundo, fundamentação. Nos termos do artigo 97, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Paranapuã, o controle externo a cargo da Câmara Municipal será exigido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o regimento interno da Câmara Municipal, a transmitação da prestação de contas do prefeito será de conformidade com as disposições contidas no artigo 183 e 184, cabendo à Comissão de Finanças e Orçamentos emitido parecer conclusivo sobre a prestação de contas do prefeito municipal, prazo de 20 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Matéria está lida na primeira sessão ordinária realizada no dia 27 de janeiro de 2025 e encaminhando a esta comissão. Diante da legislação citada, faz-se análise da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício de 2022. Primeiro, da administração. Primeiro, 1.1, prefeito municipal e ordenado de despesa Daniel Júnior Duran Pinato. 2, pelo demonstrado do voto do nobre conselheiro e as então aptas às sessões aprovadas, vez que as folhas detectadas foram relevantes, todavia resta que não desqualificam a boa ordem em que as contas de exercício em análise se apresentam, restando em recomendação as serem executadas em exercício posterior. Terceira, das condições, como já registrando o nobre conselheiro, recomendado à margem do parecer e dos ofícios que o município atende para as correções devidas conforme manifestado pela ATJ e MPC, evitando a ampliação das medidas de estilo na eventual reincidencial, nos termos da LC número 709/93. Quarto, conclusão
deste relatório. Enfatiza-se que o prefeito municipal, senhor Júnior Doran Pinato, através do ofício número 12/2025, foi devidamente informado que se encontrava tramitando na Câmara Municipal o processo das contas da Prefeitura Municipal. Relatório. Ao exercício de 2022, evitado pelo Tribunal de Contas Paulistas, o que recebeu parecer prévio favorável naquele expediente, fora mencionado ainda que o processo se encontrava à disposição para a execução de cópias, ou que bem entender, inclusive, poderia, em querendo manifestar nos atos apresentados, ou justificados, ou que lhe interessar no prazo de 10 dias corridos. Tem prestivamente o prefeito municipal apresentou o requerimento convidadamente protocolizado sobre o número 55/2025, apresentado esclarecimentos quando as folhas que não a comprometeram os atos de gestão do exercício de 2022 e seu final roga e aguarda pela aprovação das referidas contas. Para o suporte e embasamento, na comissão de parecer foi transcrito em inteiro teor e breve relatório e voto que compõe o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Procedido a análise das referências contas, o relator da presente comissão resolve referendar o parecer proferido pelo TCE-SP/SP, através desse parecer, pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício de 2022, observada as recomendações e determinações contidas no relatório conclusivo das contas, expedindo-se neste ato, projeto de decreto legislativo, e remetindo às plenárias a decisão no tocante ao mérito. E o meu parecer, a apreciação dos demais membros. Paranapuã, 17 de janeiro de 2025, Comissão de Finanças e Orçamentos. Relator Alex de Souza do Nascimento, presidente Wander Nogueira de Aguiar, vice-presidente Nolival Silveira de Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2025. Dispõe sobre a apreciação do parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício de 2022. A Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Paranapuã, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por decisão. Unânime, apresenta para deliberação do douto plenário o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica aprovado o parecer do Eclésio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo do TC 003959 59.989 22/9,
exercício de 2022. Artigo 2. Fica aprovado as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2022. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo de número 4. Revogadas das disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, SP, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025. Comissão de Finanças e Orçamentos. Relator, Alex de Souza do Nascimento. Presidente, Vander Nogueira de Aguiar. Vice-presidente, Lorival Silvestre de Oliveira. Parecer jurídico ao projeto de decreto legislativo, número 001/2025. Trata-se de projeto de decreto legislativo, dispondo sobre a apresentação das contas anuais do Executivo Municipal, relativas ao exercício financeiro de 2022, cujo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi favorável à aprovação das contas consoantes do TC 003959 989-22/9 e relatório. Não vislumbre qualquer óbice de ilegalidade ou institucionalidade da presente propositura, pois é de competência da Câmara Municipal julgar em decisões terminal a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, cujo instrumento jurídico adequado é o projeto de decreto legislativo, nos termos de que dispõe o regimento interno da Casa, a Lei Orgânica Municipal, artigo 97, inciso 2º, e o artigo 31 da Constituição Federal. O artigo 31 da Constituição Federal dispõe que o Tribunal de Contas e um auxílio de legislativo municipal, mediante controle externo e que compete ao referido poder, o julgamento da prestação de conta do Executivo, citamos. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno, e Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Inciso 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta do Estado ou do município, ou dos conselhos de tribunal de contas dos municípios, onde houver. Inciso 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisões de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Inciso 3º. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade dos termos da lei. Inciso 4º. É verdade a citação de tribunais de conselhos ou órgãos de contas municipais. Em soma, o julgamento é das contas anuais e não do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apenas emite opiniões, sendo as comissões permanentes. O plenário da Câmara Municipal soberanos para concordar com o parecer do rejeitá-lo.
diante dos fundamentos expostos, opínio, pela legalidade e pelo regular transmissão do presente projeto de decreto legislativo número 012/2025, por inexistem óbices de natureza material ou forma de impeçam a sua deliberação em plenário, restando os nobres edis analisar o mérito da questão, resultando ainda que as comissões também não estão vinculadas à presente opinião técnica e jurídica, e o parecer Câmara Municipal de Paranapuã 10/03/2025, Alessandro Rodrigo Teodoro, assessoria e consultoria jurídica, OAB /SP 168.723. Informo aos nobres edis que o senhor prefeito foi tempestivamente notificado que tramitaria nesta casa as contas da Prefeitura Municipal relativo ao exercício de 2022, onde lhe foi facultada a apresentação de informações e o esclarecimento que julgasse oportuno, sendo que o mesmo também, em tempo hábil, no dia 11/2/2025, sobre o número 55, prestou esclarecimento e ponderações acerca das contas anuais em discussão, conforme manifestação anexa ao procedimento. Através do ofício número 25/2025, o senhor prefeito foi notificado de que a sessão de julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício de 2022, TC sobre número 0039 59 989 22.9, foi designada para esta sessão no dia de hoje, 10 de março de 2025, segunda-feira, o qual teria início às 19 horas. E caso quisesse, poderia apresentar defesa oral ou constituir representantes para o ato, tendo prazo de 30 minutos. Contudo, observamos junto aos presentes que o senhor prefeito não se encontra presente, tampouco enviou alguém para fazer a sustentação oral. Informa aos nobres edis que a votação nominal, conforme preceitua no inciso 3º do artigo 168 do Regimento Interno. Logo está em discussão o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício de 2022, sobre número 0039 59 989 22 dígito 9. Está em votação o parecer do Egrégio. Está em discussão as contas do exercício de 2022, desculpa. Está em votação o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício de 2022, TC número 0039 59 989 22 dígito 9. Então vamos chamar por ordem o primeiro vereador para votar as contas anuais da Prefeitura Municipal do exercício de 2022. Vereador Alberes Gonçalves Pereira. Sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente. Vereador Alexander de Souza Nascimento. Sou favorável ao parecer das contas.
Donizete José Celes. Sou favorável. Felipe Gabriel Nanche Bezerra. Eu sou favorável à prestação de contas. Vereador Lorivaldo Silvestre de Oliveira está com atestado médico. Vereadora Maria José Aparecida Capelli Martins. Sou favorável. Vereador Wagner Escapim. Sou favorável. Vereador Vander Nogueira de Aguiar. Sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas. E eu, Hélio Kishimazu, sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aprovado por todos. O projeto de decreto legislativo número 01/2005 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 10 de 2026, de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o imóvel público mediante a cessão do uso de forma gratuita e da outras previdências. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei número 10/2025 já foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 010, de 26 de fevereiro de 2025. Está em votação o projeto de lei número 010, de 26 de fevereiro de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. E quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 010. Senhor Presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidos à parte. Com a palavra, vereador Vander Nogueira. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor presidente, cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente e quem assiste via mídias sociais. Vamos lá, então. Como diz o Hélio, o que está acontecendo na escolinha lá. Tem vários pais que procurou a mim, eu creio que deve ter procurado outros vereadores também. E a gente foi lá dar uma olhada, assim. A gente fez uma reunião aqui, tinha feito eu, o Hélio e o Wagner Escapim e o Alex estava presente também. Onde a gente perguntou qual a situação da escolinha que estava lá, o Hélio até passou para a gente que o prefeito tinha comprado certos materiais e ia chegar depois do carnaval. A gente esperou o feriado e esperamos o tempo agora que tinha chegado lá e a gente foi conferir ver se tinha chegado mesmo as mesas, cadeiras. Aí eu convidei o Wagner para ir lá comigo, nós fomos lá dar uma olhada hoje, depois do almoço, em torno de 1h20. A situação lá é precária, o material chegou as cadeiras, as mesas, estava lá. 2 salas foi passado lá para baixo, de novo, que voltou. As salas que as crianças iam ter até 2 horas, depois das 2 ia ficar na creche lá, então essas crianças foi removida mais para lá, para trabalhar lá embaixo, fica mais fácil. E a gente foi lá dar uma olhada
fomos recebidos pela Josi lá, que é a diretora, ela estava lá, acompanhou a gente fez alguns questionamentos. As salas estão superlotadas mesmo. É pouco espaço, bastante criança. Os professores não têm nem mesa para colocar o material para poder trabalhar, não tem armário para guardar o material das crianças, está guardando em caixa de papelão, o espaço precário, sem ar-condicionado. A questão é, o ar-condicionado vai chegar. Conversei com o pessoal da licitação hoje, não foi feito ainda a licitação por ar-condicionado. Eu creio que vai demorar um pouco, isso daí demora coisa de meses, até fazer licitação, trazer, instalar. Então é complicado. E a gente viu o calor que é lá. É muito quente. Se não tiver ar, eu vejo assim, está com mais de mês que começou a aula, e eu vejo uma total falta de planejamento da administração, dos encarregados que estavam lá. Eu acho que tem várias denúncias no Ministério Público já, e eu comentei até com os vereadores. Se o promotor vir aqui, eu acho que ele interdita aquele local, que não está apto para receber as crianças. E eu deixo aberto aí para os vereadores também, se eles querem falar alguma coisa aí, porque o momento agora é lá. Então eu espero que o prefeito tome conta, toma uma atenção especial para aquele lugar, junto com os professores, e atenção para os pais também. E eu faço até assim, o secretário de Educação, a diretora lá, faz uma reunião com os pais, chama os pais, explica a situação certinho, para ver a situação que está aqui lá, porque está precário. Está com mais de mês que começou as aulas, não foi resolvido nada ainda, e os pais estão procurando a gente. Então, eu acho que eles deviam fazer uma reunião com os pais dos alunos que estão lá. Do meu mais, muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Alveres. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa. Boa noite, nobres edis aqui presentes. Boa noite, público presente. E a todos que nos acompanham via mídias sociais. Como foi dito aqui já, né? O próprio presidente falou, a falta de planejamento. Devido a essa falta de planejamento, está acontecendo isso que a gente está vendo aqui. Então, os pais têm procurado a gente, né? Para a gente poder ajudar a sanar esse problema. Não estou aqui para ficar procurando agora o culpado. Eu acho que agora a gente tem que se unir e procurar resolver esse problema, né? Então, eu me coloco à disposição da população. Acredito que todos vocês também vão se colocar aí, né? Já se prontificaram aqui hoje, né? Conversei com o senhor prefeito hoje à tarde e falei para ele, vamos dar as mãos e vamos procurar a solução para aquilo lá. Ele se prontificou a marcar uma reunião com os pais, tá? Alguns pais responsáveis, para poder sanar esse problema aí. Quanto, né, o ar-condicionado, o espaço, eu acho, gente, que a população merece o melhor. Eu acho que a gente tem que, sim, mais uma vez, correr atrás disso, tá? Do mais, meu muito obrigado. Continua a discussão. Só para finalizar, eu acho que está certo, o Vaninho está certo, o Alberes está certo. Eu acho que a gente também não só deve criticar, nós temos que buscar solução também, né? E é isso daí, vamos fazer uma reunião, né? Marcar uma reunião e ver o que pode ser feito. Para mim, eu dei minha opinião lá atrás, não sei se foi válido ou não, mas na minha ideia era levar as crianças de 0 a 2 anos lá, naquele prédio, e as crianças estão sendo atendidas hoje de 3 a 4 anos, ficaria no mesmo prédio, mas não sei por que também que resolveram fazer essa mudança. Até esses dias atrás, ouvi um comentário durante o carnaval, poderia até ter feito essa mudança, mas tudo bem, vamos correr atrás do prejuízo agora, né? Porque a população merece. Outra questão, na sexta-feira agora,
Eu fui procurado por por professores da escola estadual, onde eles estão usando o prédio da Câmara Municipal para fazer o lançamento do livro Raízes de Paranapuã, um resgate histórico para o futuro. São projetos dos alunos da eletiva de 2024, Raízes de Paranapuã. Então, no dia 14 de março, às 19 horas aqui, todos os vereadores, a população que está nos ouvindo, vendo pelas mídias sociais, né, estão convidados. Tá? É muito importante isso aqui, porque eu acho que é um livro que está sendo lançado aqui na Câmara Municipal sobre coisas do passado de Paranapuã, né? Desde a fundação, os prefeitos que passaram, né? Acho que dos agricultores que vieram aqui, acho que é uma coisa muito interessante, tá? Eu já dei uma olhada no livro e achei muito interessante o livro. Bem feito, tá? E eu queria convidar todos vocês aqui para estar presente, porque acho que é um momento muito importante para esses alunos aqui que, né, correram atrás, levantaram os problemas, as questões do passado e colocaram num livro, né? Então, gente, estão todo mundo convidado para o dia 14 de março, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, fica os senhores vereadores convocados para a 5ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 24 de março de 2025, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos dessa sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.